Muito boa noite, irmãos e irmãs. Aqui estamos para a nossa reunião de segunda-feira do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, do bairro Centro-Oeste, no setor Campinas, aqui em Goiânia. Reunião pública de segunda-feira que acontece há 78 anos. E que você seja bem-vindo, ainda de forma virtual, mas logo nós estaremos com as nossas reuniões presenciais. Vamos começar a nossa reunião de hoje com uma leitura do livro Pense Positivo, de José Dias Goulart. Quando encontrar alguém amargurado, não passe ao longe. Pare, escute e procure animar. Quem pode garantir que eu, você, ou alguém que a gente quer bem, não venha um dia se encontrar sozinho à espera do apoio? O futuro é cheio de surpresa. Afinal, quem não tem os seus espinhos para pisar e fardos para carregar? Seria tolice não aproveitar as lições de quem está pisando em brasas, levando cargas pesadas, para ver a felicidade de que desfruta e encontrar a força que precisa para carregar os seus fardos. Que Deus nos ilumine. E para abrir os trabalhos da noite, eu convido a irmã Lúcia para fazer a prece de abertura. Lúcia. Boa noite a todos. Que possamos nessa noite, elevar nossos pensamentos até Jesus e que a mensagem da noite venha nos ajudar a compreender o Evangelho e colocá-lo em prática, que possamos serenar nossos pensamentos e assim entrar em contato com o nosso Mestre Maior. Vamos fechar os olhos para que possamos assim fazer a nossa oração de início da reunião da noite de hoje. Senhor, nós queremos te agradecer por essa bendita oportunidade de podermos nos reunir para aprender um pouco mais dos seus ensinamentos. Agradecer pela sua presença, pela sua infinita bondade e proteção. Que o Senhor nos envolva em seu manto de misericórdia e que possamos, Mestre, através do seu Evangelho, nos tornar pessoas dignas do seu amor e de sua misericórdia. Pedimos ainda para que o Senhor possa enviar os seus mensageiros onde houver dor e discórdia, nos lares em conflitos, nos hospitais, levando assim o consolo, o auxílio a todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento, em desarmonia espiritual. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, irmã Lúcia. Que nós possamos ser, então, inspirados pelo diretor espiritual da casa, Eurípides Barçanufo, para aprendermos tudo aquilo que na noite de hoje a espiritualidade nos oferecer através de cada um dos participantes dessa reunião. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o melhor proveito possível. E a palestra da noite está a cargo da nossa querida irmã Meirivone. E a Meirivone, eu já passo a palavra desejando boa sorte e muita inspiração. Meire. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós queremos conversar a respeito de um assunto delicado e importante para as nossas vidas. É a respeito do egoísmo. Queremos, assim, buscar como objetivo principal esclarecer os males que o egoísmo nos traz. E como é que nós podemos fazer para substituir esse sentimento que nós temos dentro de nós para a caridade e a fraternidade. Nós estamos em tempos de pandemia ainda, Não sabemos quanto tempo nós vamos ficar ainda nessa relação, a fim de que nós possamos aprender a nos amar, E para que nós possamos nos amar, é necessário que nós extirpemos, tiremos de nós esse sentimento egoísta que ainda existe. Muitas vezes nós achamos que não somos egoístas, mas na verdade nós ainda estamos cheios de egoísmo e não estamos conseguindo ainda trabalhar esse egoísmo dentro de nós.
Por isso, meus irmãos, nós queremos entender esse sentimento a fim de que nós possamos buscar alternativas para essa mudança interior nossa, né? Então, qual seria a origem? O que o Kardec nos diz a respeito da origem desse sentimento? A origem desse sentimento é um sentimento natural, né? O instinto de conservação. Ele começou assim, né? Deus nos criou com esse instinto de conservação, né? E o egoísmo veio junto, o orgulho também. Então, Deus não faz nada de errado e a gente sabe disso, né? Nada de inútil. Dessa forma, não foi ele que criou o bem e o mal. Desculpem, não foi ele que criou o mal, porque nós fomos criados para o bem, né? Então, fomos nós que criamos, através das nossas escolhas, o mal. Nós produzimos esse sentimento negativo, né? Através do nosso livre-arbítrio. E dessa forma, é preciso que a gente entenda, né, como a gente abusou da bondade de Deus, né, tentando fazer escolhas ruins, negativas para nós mesmos. O que nós podemos fazer agora, né? O que está impedindo a prática da nossa caridade, né? O que é preciso fazer para que a caridade seja melhor praticada na face da Terra? O mal, será que o mal um dia vai desaparecer da Terra? De que forma a gente vai poder hoje, né, contribuir para a implantação do amor e a consequente destruição desse sentimento? E será que a ingratidão das pessoas não vai ser obstáculo para a nossa boa ação? São perguntas que nós fazemos para nós mesmos e que nós vamos tentar compreender e vamos tentar discutir com vocês hoje, refletir com vocês hoje acerca disso. Lá nas perguntas 811 e 812 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos se nós temos, se dá para fazer toda a divisão dos bens da vida, dos bens financeiros na Terra. E os espíritos respondem, olha, não adianta muito isso não, porque vai passar um tempo e as pessoas vão continuar, aquelas que têm tendência a ganhar mais dinheiro, vão ganhar mais dinheiro, e aquelas que não têm tendência para isso nessa reencarnação, né, não vão ganhar mais dinheiro, vão acabar perdendo. Então, isso não seria a solução. Então, qual seria? Mas aí, na pergunta 812, o Kardec pergunta assim, escuta, então o que a gente pode fazer? Aí os espíritos respondem assim, olha, o bem-estar é outra coisa. Nós podemos trabalhar para o bem-estar de todos. E é nisso que nós queremos focar, né? O bem-estar de todas as pessoas. Como é que nós faremos para trabalhar o bem-estar? Ora, se nós temos muito, nós podemos encontrar uma forma, né, de trabalhar esse muito, para poder auxiliar todas as pessoas que necessitam, todas aquelas que estão ao nosso redor e que necessitam de nós, do nosso trabalho, né? Quem tem muito precisa aprender de alguma forma, encontrar uma forma, né, de contribuir para que o outro também seja feliz. E pensando nisso, pensando nessa prática da caridade, como trabalhar essas questões que realmente não é fácil, né? Nós resolvemos estudar as perguntas de 913 a 917 do Livro dos Espíritos, que faz uma alusão muito interessante, né? Muito reflexiva a respeito do egoísmo. Veja, prezados irmãos, a primeira pergunta, 913, que nós escolhemos para refletir com vocês. Entre os vícios, qual que podemos considerar radical? Foi o que o Kardec perguntou para os espíritos.
E o que os espíritos responderam? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo, dele deriva todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Prezados irmãos, nós estamos ainda cheios de egoísmo. Se somos preconceituosos, somos egoístas. Se somos maus, somos egoístas. Se somos deselegantes, somos egoístas. Então, todos os outros sentimentos negativos que nós temos provêm do egoísmo. Então, por mais que nós tentemos contra eles, a gente não vai conseguir matar, acabar com esses sentimentos, enquanto a gente não atacar a raiz, né? A raiz, a causa principal. Então, a causa principal de todos os sentimentos negativos está no egoísmo. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Então, os espíritos falam que o egoísmo é a chaga da sociedade. E isso é um mal que precisa ser extirpado, né? Acabado. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento do egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Olha só, o egoísmo, ele neutraliza todas as outras qualidades. Meus irmãos, nós estamos começando a perceber a importância de nós nos conhecermos um pouco mais, entendermos quem nós somos e onde estão os nossos grandes pontos de atenção. E nós já sabemos, através dos espíritos, que o grande problema nosso é o egoísmo. Nós precisamos trabalhar esse sentimento dentro de nós. Aí vem a pergunta 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? Né? O Kardec pergunta, a gente vai chegar a isso? Aí os espíritos respondem, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, prezados irmãos, os espíritos estão nos dizendo o seguinte, que a gente precisa estudar mais a respeito da vida espiritual, né? E que a gente precisa valorizar mais o espírito do que a matéria. Porque na medida em que a gente vai se esclarecendo, que a gente vai aprendendo, o que acontece conosco? A gente vai se familiarizando, se similarizando mais com as coisas do espírito. E afinal, quem nós somos? Nós somos espíritos, estamos no corpo físico, mas nós ainda insistimos em vivermos como matéria e não como espírito. E como ainda nós estamos insistindo em viver como matéria e não como corpo físico, e não como espírito, o que está acontecendo conosco? Nós estamos permitindo que esse sentimento de egoísmo, instintivo até, né, muitas vezes, fale mais alto. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz o seguinte, que na medida em que nós vamos aprendendo a lei de amor, nós vamos saindo do instinto para a inteligência e da inteligência para a razão. Prezados irmãos, nós estamos ainda no instinto, né? Nós precisamos passar pela etapa da inteligência, da percepção, do estudo, né? Da compreensão, e aí nos educarmos, né? Para que a razão fale mais alto. Esse é o processo de aprendizado nosso.
E é através da educação moral, né? Da educação do espírito, é que nós vamos, assim, angariar valores morais a fim de que nós possamos crescer, evoluir, desenvolver ideias melhores, né? Poder buscar melhores caminhos para que a nossa vida seja um pouco mais feliz. Porque nós estamos aqui no planeta Terra, de reencarnação em reencarnação, para quê? Para que nós possamos buscar a felicidade, né? Aí vem a pergunta, eu vou voltar um pouquinho, porque não é essa, né? É a pergunta 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? Aí, olha a resposta dos espíritos. É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ora, se os espíritos... Desculpa, prezados irmãos, eu estou aqui com um probleminha, mas eu vou voltar. Eu vou conseguir voltar. Só um minutinho que eu consigo. É porque aquele probleminha da pessoa que está sentada na cadeira, sabe? Me perdoem. Então, através das encarnações sucessivas, nós vamos, assim, perdendo esse egoísmo, né? Assim como a gente está perdendo outras coisas que impedem o nosso crescimento na Terra, né? Então, a gente vai ter que aprender, de alguma maneira, está muito relacionado com isso, né? A trabalhar para a prática da caridade. Na medida em que a gente vai desenvolvendo as nossas aptidões, né? Nós vamos começando a esquecer um pouco de nós mesmos, né? Trabalhando a nossa inteligência através da educação, raciocinando, né? A educação moral. Nós vamos raciocinando e entendendo e compreendendo a importância de nos ajudarmos mutuamente para que o bem-estar, lá da pergunta 812, possa reinar sobre nós, né? Eu posso ser rica, eu posso ser pobre, isso não importa, né? Porque todos nós seremos irmãos. Todos nós seremos irmãos. E se nós formos irmãos de fato, nós não vamos titubear em buscarmos soluções para todos os desafios que chegarem até nós. Né? Se nós somos grandes empresários, ótimo, vamos ajudar a fazer casas, vamos ajudar a entender as necessidades das pessoas que trabalham conosco, para que nós possamos abrir creches, abrir escolas, etc, etc, né? Aí o homem é muito inteligente já para poder encontrar caminhos, não é verdade? E a pergunta 916 vem: o egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece estar excitando isso e entretendo as pessoas. Como poderá a causa destruir o efeito? Eita, agora fica difícil, né? Porque, na verdade, a gente vê no mundo, na sociedade, as pessoas muito egoístas, nós somos ainda muito egoístas, e parece que as mídias, com esse boom da mídia, essa transformação toda que ocorreu na comunicação, parece que as pessoas estão ficando cada vez mais egoístas, né? E parece até que essas mídias, a comunicação, está excitando a gente para que a gente seja muito egoísta, né? E aí o que acontece? Será que isso a gente vai conseguir destruir esse efeito, né, um dia? Aí o que os espíritos respondem? Quanto maior é o mal, mais horrível se torna.
era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade da sua extirpação. Quer dizer, o homem ele precisa, parece, que chegar no fundo do poço, né? Entender, doer nele para que ele possa perceber a importância de fazer a sua mudança moral, né? Nós estamos num grau de elevação moral e espiritual tão pequeno ainda que a gente precisa sentir a dor, né? Para que a gente possa mudar. Né? E é isso que está dizendo aqui. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudarão reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Muitas pessoas já têm feito isso, graças a Deus, né? É o início do nosso caminho para a regeneração. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não mais se verá homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Olha que coisa bonita, né? Está lá na pergunta 913 também. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. E qual seria o meio de destruir, de acabar com esse egoísmo dentro de nós, para que nós possamos passar para uma nova etapa, né? A mais difícil de sair de nós é o egoísmo, né? Os espíritos falam disso. Por quê? Porque a gente está arraigado à matéria, né? A gente está ligado à matéria e a gente acha que a matéria é mais importante do que o espírito. Mesmo estudando, mesmo aprendendo, mesmo buscando, nós vivemos como matéria e não vivemos como espírito, né? Na medida em que a gente for saindo de nós mesmos, dessa materialização que a gente acha tão importante para nós, né, esse consumismo exagerado, a gente vai sim aprender, né? A gente vai, o egoísmo vai se enfraquecer dentro de nós, né? E ele vai assim mudar de alguma maneira dentro de nós, a fim de que a gente possa realmente tratar o nosso irmão como irmão de fato, né? A gente vai transformar os nossos hábitos, as nossas relações sociais. É o que está dizendo os espíritos aqui, né? Que o egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido, ele está dizendo, eu repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Quer dizer, eu vou desaparecer, né? Para começar a aparecer o nós, né? Nós podemos juntos, nós faremos juntos, nós desenvolveremos juntos, né? E isso é maravilhoso, né? Ao destruir essa importância do eu, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, vai combater necessariamente esse egoísmo. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, né? Ele vai vendo o egoísmo dos outros, também quer ser egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Quer dizer, ele faz assim, vou fazer também para não, porque eu estou me defendendo, né? Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a ocupar-se de si mesmo mais que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais. Aí vem as instituições sociais, né? Como base, qual que seria a base dessas instituições sociais, a base moral, né? A caridade e a fraternidade. No dia que nós compreendermos isso, que nós, enquanto cidadãos, né, nós, enquanto empresários, nós, enquanto políticos, né, entendermos isso, as coisas vão
encontrar melhores caminhos, né? O mundo vai encontrar melhores caminhos, né? A gente vai começar a pensar menos em nós mesmos, né? E vamos entender que o outro é tão importante para Deus quanto nós mesmos. E que as virtudes da caridade, da fraternidade, são tão importantes para que nós possamos buscar a nossa reforma íntima, né? E essa reforma íntima, ela é importante por quê? Porque enquanto o egoísmo é a fonte de todos os vícios, a caridade é a fonte de todas as virtudes. Quando a gente caiu no poço, né, entendendo que nós precisamos trabalhar o egoísmo dentro de nós, né? E os espíritos, o Kardec nos diz o seguinte, que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, mas que a caridade é a fonte de todas as virtudes. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos que começar, então, a trabalhar, né? A prática do bem, né? Porque, veja bem, prezados irmãos, se a gente começar a trabalhar no bem, se a gente começar a desenvolver ideias coletivas, se a gente começar a buscar trabalhar junto, em conjunto, o que vai acontecer? Uma cabeça sozinha, ela pensa sozinha, né? Mas várias pessoas pensando juntos, o que vai acontecer? A possibilidade de erro é muito menor do que quando eu estou aqui sozinha, querendo acertar, achando que eu estou certa, né? As pessoas que se sentem muito certas, elas têm uma chance muito grande de errar. Então, nós precisamos muito de grandes equipes ou de equipes, né, para que nós possamos juntos encontrar caminhos, né? O nosso relacionamento com a instituição espírita, ele é muito importante, por quê? Porque ele faz com que nós possamos juntos encontrar melhores caminhos para a nossa casa de oração, né? Para as atividades que nós desempenhamos dentro da casa de oração. Aí eu fiz um resuminho aqui para a gente guardar melhor na memória. Então, o que impede a prática da caridade? Está lá naquelas perguntinhas, né? Aquelas primeiras do egoísmo. O egoísmo impede a prática da caridade, né? Eu não posso pensar no outro, não tenho tempo para isso. Eu só penso em mim, né? E eu sou a pessoa mais importante de tudo. Está escrito aí nas redes sociais, né? Quando alguém te magoar, quando alguém te pisar, ignora. Opa, né? Se o nosso irmão está fazendo isso conosco, o motivo existe. E a gente precisa buscar amar mais essa criatura, né? Então, como a gente vai fazer a prática da caridade, né? Nos amando mutuamente, buscando esse amor maior que Jesus espera de nós e que nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. Lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala o seguinte, que o Jesus é o modelo de caridade, assim como o Pilatos é o modelo de egoísmo, né? E o Emmanuel tem uma historinha lá do filho pródigo, né? E ele fala do filho egoísta, que está lá no livro Pão Nosso. É muito interessante, né? Porque ele faz uma análise não do filho que foi embora e voltou, né? Porque esse aí já passou por todas as dores e sofrimentos e voltou para casa com remorso, né? Ele está começando a despertar para a lei de amor. E o filho egoísta, o outro filho do pai, né? Que não quis compartilhar com o pai, né, a volta do filho pródigo, que disse que o pai nunca deu um cabrito para ele poder comemorar com as pessoas, com os amigos dele, né?
ou seja, uma pessoa egoísta, que está pensando só nele. Então, nós precisamos rever as nossas condições morais de hoje, a fim de que a gente erre menos nesse quesito egoísmo, né? E como é que a gente vai desaparecer o mal da terra, né? Prezados irmãos, através da prática do amor, da caridade, né? Não existe outro sentimento que vai fazer com que se extirpe esse mal dentro de nós, né? A gente precisa praticar a lei de amor todos os dias, constantemente, vigiar e orar constantemente, a fim de que a gente possa perceber os nossos equívocos, os nossos vícios e trabalhar incessantemente para que a gente possa retirar esse sentimento de nós e colocar um outro muito mais bonito, né? Que é a caridade e a fraternidade. Então, como que a gente vai implantar o amor? Entendendo os danos que o egoísmo nos traz. Eu estou entendendo agora que nós estamos aptos para podermos buscar a nossa reforma íntima, compreendendo que eu estou percebendo que o egoísmo me traz muitos danos, me deixa sozinha, eu erro mais, eu sofro mais porque eu estou só e eu fui criada para poder amar e servir, né? Receber felicidade dos outros e dar felicidade para as pessoas, né? E como é que a gente vai vencer esses obstáculos? Aí, meus irmãos, é a reforma íntima, né? É através do esforço próprio, né? A gente precisa se esforçar. Nós somos seres individuais em evolução. Todos nós estamos buscando essa mudança interior. Embora a gente necessite de todas as pessoas que estão ao nosso redor, a gente necessite da casa de oração que nos acolhe, né? A gente necessite da família que também nos acolhe, da sociedade, da comunidade onde nós estamos inseridos. Nós somos seres individuais em evolução. Depende do nosso esforço para que nós possamos vencer esses obstáculos que estão dentro de nós, né? É necessário que nós trabalhemos. Trabalhar na prática do bem, incessantemente. Se o Chico falou que o tempo que ele trabalhou aqui na Terra, 60 anos, não sei quantos anos, que eu não guardei na memória, né? Isso significava 60 minutos, e nós? O que nós estamos fazendo, né? Então, é muito importante que a gente reflita acerca de nós mesmos, a fim de que a gente possa começar a praticar a caridade, mesmo egoístas, né? Nós somos egoístas, sim, mas precisamos começar essa tarefa, que é uma tarefa que não é fácil, né? Ela não é fácil, mas ela precisa ser extirpada de dentro de nós. E só vamos extirpar se a gente entender que nós somos ainda egoístas, que nós precisamos melhorar as nossas relações interpessoais para que nós sejamos felizes e para que a nossa humanidade inteira seja feliz também. Então, prezados irmãos, a conclusão que nós chegamos é a seguinte: que Deus nos criou para a felicidade, né? Fruto do relacionamento fraterno entre nós, com o nosso próximo, né? E que o egoísmo faz com que nos enclausuremos em nós mesmos, privando-nos dessa bênção que é a fraternidade, a caridade. Nesse momento, nós precisamos muito uns dos outros, né? Quantos irmãos nossos estão com depressão, estão sofrendo, deprimidos, né, por conta do isolamento social? Vamos nos amar mais, vamos ligar um para o outro, conversar através de vídeo, né?
e buscar, meus irmãos, juntos, escolher melhor e acolher melhor todas as pessoas que estão juntos conosco. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe sempre, muita paz e até a próxima. Obrigada pela oportunidade. Muita paz a todos. Muito obrigado a Meire Ivone, aos espíritos superiores que a inspiraram nessa palestra tão proveitosa. E agora que cada um de nós possamos tirar não só o aprendizado, mas ter a força para colocar em prática aquilo que aprendemos. Meus irmãos, este é um momento muito importante da nossa reunião agora. Que cada um dentro de si se prepare, se concentre nas boas coisas que Deus nos oferece, nos ensinamentos da doutrina espírita, na força magnética do universo e do Criador. É o momento do passe. O passe, ele tem importância dividida. É tão importante que ministra a transferência da energia positiva quanto quem recebe. É preciso estar preparado para receber, então que cada um faça a sua parte. O passe magnético curador de hoje será ministrado pelo nosso irmão Dorival, que também vai fluidificar, pedir a fluidificação das águas. Já separe o seu copo, sua garrafinha com a água para a fluidificação. Dorival, a palavra está com você. Queridos amigos, vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho dessa noite, que é o trabalho do passe magnético. Aqueles que quiserem fluidificar a sua água, que as coloque sobre a mesa, para que os Espíritos do Senhor possam impregná-las com seus fluidos magnéticos para a recomposição do nosso corpo e nossas almas. Ó Mestre Jesus, neste momento nós queremos vos rogar que a vossa misericórdia se estenda sobre todo o nosso país, que neste momento estamos passando por esta grande pandemia e que está atingindo muito de nós. Familiares nossos, contaminados, amigos, enfim, todos passando por essa grande regeneração. Ó Mestre amado, permita que vossos benfeitores espirituais possam nos amparar, dando-nos força para prosseguir, coragem, e que possamos vencermos esta grande provação. Mestre amado, tende piedade de nós, que nós possamos, confiante em vós, seguirmos sempre em direção da perfeição. Que nos pediram nossos amigos espirituais, Euripe Barçanufo, Sr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier e tantos outros, que nos ampare neste momento. Prece de gratidão. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde salpicada de flores em tonalidade mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder. Por aqueles que vivem na escuridão, que tropeçam na multidão, por eles eu oro e a ti imploro com miseração. Pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia que do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir,
Pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedades, mãos que apertam mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar. Porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu não tiver ninguém, nem um teto para me agasalhar, uma cama para deitar, um ombro para eu chorar ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, não blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício e tua paixão por nós, muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado ao irmão Dorival, e nós já vamos encaminhando para o final da nossa reunião da noite. Vou fazer mais uma leitura do livro Pense Positivo, de José Dias Goulart. Ninguém consegue cortar as asas do pensamento, então vigie o seu, para que ele possa sempre estar em instâncias superiores, dizendo coisas boas para o seu ser. Conforme a gente pensa, assim vive e age. A ideia dirige o comportamento humano. De gotas d'água se enche o oceano, com grãos de areia se formam as praias. É com muita ideia simples que se alcança conhecer os segredos do universo, vigiar as próprias atitudes para viver melhor. Onde você está pensando, você está vivendo. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. Para encerrar a reunião da noite, eu convido o irmão Beto para fazer a prece final. Até a próxima segunda-feira. Feliz semana a todos. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos que ouviram a nossa palestra sobre o egoísmo esta noite. E agradecermos a todos que puderam comparecer, que estão ainda nos seus lares, preocupados, ainda com essa situação da pandemia, e abrir-nos para sermos mais caridosos, sairmos de nós mesmos, doar-nos para o outro. Assim vamos ter a capacidade de amar mais um pouco e ser mais caridosos, perdoando, sendo gentis, e que o egoísmo não tome conta de nós, que nos ajude a cada dia a ser parte de uma experiência e não agir sobre nossa vida, lembrando que todos somos irmãos, precisamos ter compaixão uns dos outros, porque todos estamos na mesma caminhada, no mesmo aprendizado. Para essa palestra da MEI, estamos aprendendo mais um pouco sobre o egoísmo. Quero para todos pedir para levarmos o pensamento até o alto, pensarmos em Jesus, termos vibrações positivas em favor de toda a humanidade, de todo ser humano, encarnado e desencarnado, que cada um deles possa
tocar seu coração, abrir sua mente e ver que sua caridade, o amor e a compaixão muda, regenera, e que precisamos agirmos no bem para trabalhar na seara do Mestre, com a singela prece que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Seja feita a vossa vontade sobre todos nós. Perdoai nossas ofensas, assim como nós precisamos perdoar a todos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Livrai-nos de todo mal. Perdoar-nos e ajudar-nos, Senhor, a sermos dignos de Ti. Que assim seja. Boa noite a todos.